Olá, galera, novamente. Já estávamos falando sobre estrutura das palavras. Vamos continuar porque faltaram alguns elementos que formam as palavras. Lembra que a gente comentou sobre morfemas? O que são morfemas? São partes que compõem as palavras, para que as palavras tomem forma, beleza? Falamos sobre o radical, falamos sobre prefixo, sufixo, falamos sobre desinência. Vamos falar agora sobre... Vem comigo, olha para cá. Vogal temática. O que é a vogal temática? A vogal temática, como o próprio nome sugere, é uma vogal temática. Ou seja, é uma vogal que liga o radical à desinência. Como assim, Pestana? Ué, liga o radical à desinência. Exemplo, quer ver? Ó? Olha para cá. Se eu digo assim, olha, por exemplo, tá certo? Por exemplo, a palavra casa. Eu tenho o radical cais e eu tenho essa vogal aqui. Ah, mas como é que eu sei que essa vogal é uma vogal temática? Por que ela não é uma desinência de gênero? Ué, ela não é uma desinência de gênero porque não existe caso masculino de casa. Beleza? Então, esse A não pode ser uma desinência de gênero de jeito nenhum. O que seria esse A? Esse A é uma vogal temática, é uma vogal que vem imediatamente após o radical, ligando, olha que interessante agora, ligando o radical à desinência ou a um sufixo, beleza? Tranquilo? Liga o radical a uma desinência ou a um sufixo. Quando eu digo desinência, por exemplo, no caso dos verbos, eu digo assim, ó, nós amamos. Eu tenho aqui o am, radical, tenho aqui o a, vogal temática, e tenho aqui o mos, desinência, número pessoal, de primeira pessoa do plural, nós amamos. O que essa vogal está fazendo aqui? Está ligando o radical à desinência. Então, para complementar o que eu escrevi aqui, liga o radical à desinência, eu posso dizer também que a vogal temática liga o radical aos sufixos, beleza? Anota aí, ó, sufixos, como é o caso de casarão. Tranquilo? Beleza? Maravilha. E nós amamos, nós temos aí o A, ligando o radical à desinência número pessoal. Agora vamos ver na prática como é que funciona, porque existe a vogal temática nominal e a vogal temática verbal. Na vogal temática nominal, nós temos uma vogal A, E, O, que vem imediatamente após o radical. Relembrando, vogal temática é uma vogal que vem imediatamente após o radical, beleza? E a partir dessa ligação entre a vogal temática e o radical, se percebe que é possível pronunciar a palavra? Olha aí, ó, se eu falasse só o radical, mês, o que seria mês? Seria outra coisa, né? Seria, sei lá, mês do ano, enfim, mas não teria nada a ver com mesa. Agora, quando eu coloco a vogal temática, eu consigo pronunciar de modo a dar ideia de mesa, beleza? Base, bas, o que seria bas? Seria nada. Seria talvez uma pronúncia afetada de bus, do inglês, bus, sei lá. Beleza? O fato é, base em português não é coisa nenhuma. Quando eu coloco a vogal temática, base. Ah, entendi. Palavra base, eu sei o que significa. Beleza. Livre. Livre. O que seria livre? Livre não seria nada. Agora eu coloco o vogal temática e pronto. Consegui pronunciar a palavra. Então entendeu o que é a vogal temática? A vogal temática vem após o radical, imediatamente após o radical, e permite a formação de novas palavras. Olha para mim rapidinho. Vamos lá. A palavra mesa. Aí você diz assim, ah, eu vou ser mesário. Eu vou ser mesário. Olha aí, ó. Mês, radical. A, vogal temática. Irio, sufixo. Tranquilo? Então, o que o A está fazendo aí? Ele está ligando o radical mês ao sufixo rio. Mês, a, rio, mesário. Tranquilo? Eu tenho a palavra base. Aí eu digo assim, ó, base, baseado.
Ah, isso é baseado em fatos reais. Beleza? Baseado. Tá vendo esse ado? É um sufixo. O que o E tá fazendo aí? Tá ligando radical bas ao sufixo ado. Tranquilo? Alguma dúvida? Maravilha. Olha aí, ó, livro. Eu tenho livro e eu posso formar novas palavras a partir de livro? Posso, sem problema nenhum. Tranquilo? Maravilha. Vem comigo, vamos lá. Observe só a palavra cor, raiz, cipó e tupi. Tá vendo alguma vogal temática aqui depois do radical? Tá vendo alguma vogal temática aqui depois do radical? Ah, olha aí, isso aqui é uma vogal, isso aqui também. Cuidado, cuidado. Em palavras que terminam em consoante, não tem vogal temática. Beleza? Palavras que terminam em consoante, palavras primitivas que terminam em consoante não tem vogal temática. Cor, raiz, qual é a vogal temática? Não tem. Ué, Pestana, então pode ter algumas palavras sem vogal temática? Sem problemas. Cipó, tupi. Tá vendo esse O, esse I? Percebe que essas vogais, O e I, são tônicas. Tem a pronúncia forte. Então, palavras terminadas em vogais tônicas, palavras terminadas em vogais tônicas não tem vogal temática. Beleza? Aí qual é o nome que eu dou a palavras assim? Terminada em consoante, terminada em vogal tônico. Eu chamo de palavras atemáticas. Adivinha? Porque não tem tema. Não tem vogal temática. Ah, eu já ouvi falar nesse negócio de tema. O que é isso mesmo, Pestana? Tema, meu camarada, é a junção de radical mais vogal temática. Se eu tenho radical mais vogal temática, eu tenho o que se chama de tema. Tranquilo? Não se fixa muito nisso, porque isso não é questão de prova. O que é questão de prova é processo de formação de palavras. Derivação prefixal, sufixal, parassintética, regressiva. Isso eu vou falar daqui a pouco, beleza? Agora, você tem que conhecer algumas coisas para fixar o conceito de derivação, composição e tudo mais, beleza? Vogal temática verbal. Amar, comer, partir. As vogais temáticas verbais, diferentes das nominais, que são A, E e O, são A, E e I. Como é que eu sei que A, E e I são vogais temáticas verbais? Muito simples. Olha aí, ó. No caso dos verbos amar, radical. O que vem após o radical é uma vogal. Qual é o nome que eu dou a essa vogal? Que vem imediatamente após o radical. Muito bem, vogal temática. Aqui eu tenho o radical. O que vem após o radical é uma vogal. Qual é o nome que eu dou a essa vogal que vem imediatamente após o radical? Vogal temática. Partir. Temos aqui o radical, parte. Esse I é uma vogal temática porque vem imediatamente após o radical. Beleza? Alguns alunos me perguntam assim, Pestana, como é que eu vou saber que com e parte são radicais dessas palavras? Como é que eu vou saber? Muito simples. Olha para mim. Vamos lá. Quando você quiser saber o radical de uma palavra, tenta criar outras palavras a partir de uma primitiva. Por exemplo, a gente usa muito a palavra casa, não é isso? Então vamos lá. Casa, caseiro, casarão, casebre, casinha. Percebe que quando eu começo a escrever ou pensar em outras palavras derivadas de casa, só fica o pedaço cais. Esse pedaço, que é comum a essas palavras que têm a mesma origem, palavras cognatas, lembra disso? Então, esse cais, é um radical, beleza? O radical é a base da palavra, é o pedaço que te permite a formação de novas palavras. Tá safo? Por exemplo, amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Percebeu? O que é esse an? É o radical. Se vier uma vogal imediatamente após o radical, tem muita chance de ser uma vogal temática. Ué, muita chance? Você não disse que vogal temática vem depois do radical? Calma. Vogal temática vem depois do radical.
mas a língua portuguesa você sabe como é que é. Existem alguns casos que no lugar da vogal temática eu tenho uma desinência. A gente vai descobrir isso quando eu der aula de verbo, beleza? Fica em paz, fica tranquilo, vem comigo, vamos lá. Tá vendo esse por aqui? Algumas pessoas dizem assim, ó. Ah, esse O é uma vogal temática, né, Pestana? Não, meu camarada. Observe novamente. Os verbos são terminados em AR, ER e R. Você chama isso de quê mesmo? Verbos no infinitivo. O que são verbos no infinitivo? Verbos que terminam em AR, ER e IR. Não tem OR aqui nessa lista. Então, esse O não pode ser uma vogal temática. Porque observe, verbos terminados em AR são chamados de verbos de primeira conjugação. Lembra disso? Por quê? Porque tem a vogal temática A, seguido da desinência de infinitivo R. Olha aí, estamos relembrando aquilo que você já viu alguma vez na sua vida. AR é a marca de quê? De que o verbo está no infinitivo. Que eu tenho aqui uma vogal temática mais uma desinência. R, temos aqui uma vogal temática mais uma desinência. É de segunda conjugação, lembra disso? Verbo de segunda conjugação. Agora, verbo de terceira conjugação. Vogal temática I, seguido da desinência de infinitivo R. Então, vamos lá. Se eu tiver a vogal temática A, verbo de primeira conjugação. Vogal temática E, verbo de segunda conjugação. Vogal temática I, verbo de terceira conjugação. Pô, Pestana, mas aqui é por, meu camarada. O verbo termina em OR. Será que é uma quarta conjugação? Jamais. O verbo por, meu camarada, anota aqui, ó, nesse cantinho bonito. O verbo por vem do verbo latino poer. Portanto, apesar de ele ser escrito como por, a vogal temática dele é E. E se o verbo termina em ER, eu vou dizer que ele é de segunda conjugação. Pô, mas como é que eu ia saber isso? Porque eu tô te falando, pô. Beleza? Você aprende isso lendo o livro, ouvindo o professor falar e por aí vai. Poer, verbo de segunda conjugação. Ah, mas eu nunca ia saber isso. Bem, mais ou menos. Concorda comigo que quando você conjuga o verbo, a vogal temática aparece? Em alguns casos. Quer ver, ó? Amar. Eu amo. Esse O não é vogal temática. Agora, tu amas. Esse A é uma vogal temática, depois do radical. Ele ama. Esse A é uma vogal temática. Nós amamos. Esse A é uma vogal temática, antes do mois. Eles amam. Esse A antes do M é uma vogal temática. Conjuga o verbo por. Eu ponho. Esse O não é uma vogal temática. Tu pões. Olha aí. Tu pões. Percebe que a vogal temática aparece quando você conjuga o verbo por? Olha aí, a vogal temática, que estava escondida lá no verbo do latim. Beleza? Então, o verbo por é um verbo de segunda conjugação. Por que ele é um verbo de segunda conjugação? Porque ele termina em ER. Olha aqui, ó, poer. É a língua portuguesa, né? Você já está acostumado. Bem, vogal temática está safo. É uma vogal que vem imediatamente após o radical. Ela te permite criar novas palavras, beleza? Maravilha. Infixo. Favorece a eufonia. Como assim eufonia? Eufonia, olha para cá, rapidinho. Quando a gente fala em eufonia, eufonia é um bom som. Esse eu é um prefixo. Esse fon é o prefixo fono, ou melhor, o radical fono, de som, beleza? Então, eu, bom, agradável. Fono, som. Então, é um som agradável. Quando a gente diz que uma palavra tem eufonia, isso significa dizer que ela tem um bom som. Por exemplo, a gente não falou de vogal temática agora há pouco, e eu falei para você que a vogal temática favorece que você pronuncie adequadamente a palavra? Qual é o papel da vogal temática? Além do que eu falei. Ou seja, de que vem imediatamente após o radical e serve para ligar o radical a sufixo. Serve para ligar o radical a desinência. Além disso, a vogal temática serve para você pronunciar adequadamente as palavras. Beleza?
Observe, por exemplo, a palavra povo. Aí eu tenho povo, povinho, povoado. Não tenho isso? Imagine se eu só falasse povo. Povo. Olha, esse povo não presta. Não é estranho? Não sou estranho? A língua portuguesa exige, em alguns momentos, em alguns não, em vários momentos, a colocação de determinadas vogais e, às vezes, consoantes, para que você pronuncie bem a palavra, para que a palavra tenha um bom som. E quem julga isso, que a palavra tem ou não um bom som, é o falante. Beleza? Por exemplo, você chega na padaria e pede um cafeinho. Amigo, me dá um cafeinho. Não, você não pede um cafeinho, você pede um cafezinho. Por que cafezinho? Por que você coloca esse Z aí? Porque esse Z, essa consoante, favorece a eufonia, o bom som, o som agradável das palavras. Beleza? A gente tem essa mania de colocar uma letra aqui, outra ali, para favorecer o bom som. Afinal de contas, a língua falada é muito mais antiga que a língua escrita. Beleza? Vem comigo, vamos lá. O que seria o infixo? O infixo parece com afixo. Lembra? Prefixo vem antes do radical. Sufixo vem depois. E o infixo? Gente, in, do inglês. Inside, do lado de dentro. Esse in, eu estou em algum lugar, eu estou entre, no meio. Ah, entendi. Então o infixo é um afixo que vem no meio. É, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque o prefixo e o sufixo têm um sentido. Atribui um sentido à palavra. O infixo não. O infixo é só uma letra que pode ser uma vogal, uma consoante, que liga. É também chamada, em alguns gramáticos, de letra de ligação, ou vogal, consoante de ligação. Adivinha por quê? Porque liga. Olha para cá. Carnívoro. Tem o radical carne, tem o radical voro, e tá vendo esse I? Adivinha o que é esse I? É uma vogal de ligação. O que é uma vogal de ligação ou um infixo? É uma letra que conecta dois radicais, favorecendo o quê? A eufonia, o bom som da palavra. Porque senão você falaria assim, ó, o leão é carnívoro. Carnívoro. Sei lá como é que você pronunciaria isso. O fato é, essa vogal I, unindo esses radicais, favorece o quê? A eufonia. Tá claro isso? Beleza? Inenarrável. Olha para cá. In, prefixo. Nar, radical. Esse A é uma vogal temática, que é uma vogal que vem imediatamente após o radical. Esse vel é um sufixo, porque é um morfema que vem após o radical, modificando o seu sentido, modificando a classe gramatical, ampliando a palavra. Beleza? Pestana, o que é esse E no meio do caminho? Tinha um E no meio do caminho. Olha aí, ó. Esse E está ligando o prefixo ao radical, favorecendo a eufonia. Porque senão você diria assim, ó, cara, essa história que eu tenho para te contar é inarrável. Ah, Pestana, mas não ficou feio não, inarrável. É, meu camarada, mas eu vou fazer o quê? Está escrito no dicionário inenarrável. O gramático diz que é inenarrável. Segundo a norma culta, os falantes julgam que inenarrável é mais adequado. Então, entuba, né? Vou fazer o quê? Ó? Mais uma vogal de ligação, ligando o prefixo ao radical. Paulada. Vou te dar uma paulada. Se o cara fala assim, você vai rir, né? Vou te dar uma paulada. Tu vai rir da cara dele, porque não é paulada, é o quê? Paulada. Esse L é uma consoante de ligação. Liga o radical ao sufixo. Com que objetivo? Com o objetivo de você pronunciar adequadamente, um bom som, um som agradável. Cafezinho eu já falei, lembra? Café radical, em um sufixo, e eu tenho aqui a consoante de ligação, ligando o radical ao sufixo, para favorecer ao bom som. Favorecer a eufonia. Beleza? Tá safo? Bem, pessoal, olha para mim. De estrutura das palavras, nós já terminamos. Beleza? Paramos por aqui. Ah, então acabou a morfologia. Não acabou mesmo. Porque lembra que eu falei para você? Morfologia a gente fala de
estrutura das palavras, processo de formação de palavras. Lembra? Classes gramaticais, aquelas 10 classes gramaticais, eu vou ter que comentar de todas elas. É certo que algumas não caem muito em prova. Por exemplo, numeral. Numeral você não vê caindo em prova, beleza? Em prova de concurso, de banca conhecida, famosa, consagrada, que elabora não sei quantos concursos por ano, beleza? As bancas menos conhecidas até trabalham numeral, mas isso é muito raro, muito raro. Então, algumas classes gramaticais eu vou passar com mais velocidade, para a gente não perder tempo. Porque imagina, eu fico falando de numeral, numeral, cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. E o verbo, que importa. E o pronome, que importa. E a conjunção, que importa muito, muito. Lembra que eu falei, decore as conjunções? Então, eu preciso dar ênfase a algumas coisas. Outras coisas eu simplesmente vou falar, mas de uma maneira bem mais light. Tranquilo? Vem comigo, vou falar de processo de formação de palavras. Vamos lá. Derivação. Prestando, o que é processo de formação de palavras? É quando você forma novas palavras a partir de uma palavra primitiva. Lembra? De novo, a palavra casa, porque ela é clássica, né? Casa. Aí eu quero formar uma nova palavra a partir de casa. Aí eu formo a palavra casamento. Olha aí, ó, coloquei um sufixo ligado à palavra primitiva, casa. Por que eu chamo de palavra primitiva? Porque é ela que origina várias outras palavras. Beleza? Tranquilo? Casamento é uma outra palavra. Casamenteiro. Já pensou? Olha aí, ó, casamento. Aí no lugar aqui do O eu coloco eiro. Aproveitei aqui o gancho do né? Ficou bonitão. Olha aí, ó, casamenteiro. E vou aumentando a palavra. Ué, Pestana, tem 2 sufixos, mento e eiro? Exatamente. Ah, pode ter 2 sufixos? Pode ter 2 sufixos, prefixos, tranquilo, sem problema. O fato é, você vai aumentando a palavra, percebe? Qual o nome que eu dou a isso? Quando eu acrescento afixos, o nome que eu dou a esse tipo de processo de formação de palavras é derivação. Beleza? Existe a derivação prefixal, que é quando eu coloco o quê? Pô, prefixo, né, gente? Tranquilo. Olha pra cá. Eu tenho o verbo pôr e o verbo derivado, repor. Eu tenho o verbo pôr e o verbo derivado, dispor. Eu tenho o verbo pôr e o verbo derivado, interpor. Eu tenho o verbo pôr e o verbo derivado, contrapor. Nossa, sobrepor. Pô, Pestana, você está querendo dizer que o verbo pôr tem vários derivados? Tem. Observe que interessante. Você tem o verbo pôr e a partir dele você coloca uma série de prefixos e você cria novas palavras. Concorda comigo? Repor é a mesma coisa que pôr? Não. Dispor é a mesma coisa que pôr? Não. Interpor é a mesma coisa que pôr? Não. E por aí vai. Contrapor, sobrepor, apor, pospor, propor e por aí vai. São vários derivados do verbo pôr. Eu vou dizer mais, hein? Aqui entre nós, fica aqui entre a gente. Conjugue o verbo pôr. E os seus derivados vão cair na prova. Quando cair na prova, Brasil, você vai acertar. Tranquilo? Então vamos lá, olha para mim. O que é a derivação prefixal? É quando você coloca um prefixo junto ao radical e você forma novas palavras. É muito simples. Adivinha qual é a próxima derivação? Sufixal. Afinal de contas, quando você coloca um afixo, o que é afixo mesmo? Prefixo e sufixo. Então, quando você coloca um sufixo, a derivação não é chamada de prefixal, é chamada de derivação sufixal. Também chamada de sufixação, que é a mesma coisa. Sufixação significa o ato de apor um sufixo à palavra. Beleza? É fazer derivação sufixal. Vem cá. Derivação sufixal. Governante. Tenho aqui o radical governe e aqui eu tenho o sufixo governante. Alguma dúvida? Olha só, o sufixo governante. Amante. Não é o mesmo sufixo? Amante, governante. Esse ante é um sufixo que vem após o radical, ampliando
o sentido do radical? Criando uma nova palavra. Governador, governe. Aí eu tenho aqui a vogal temática e dor, que seria um sufixo. Governável, governe. Aí eu tenho aqui a vogal temática e o sufixo vel. Maluco, entendeu o que eu estou dizendo? Está claro para você o que é a derivação prefixal? Derivação prefixal, vamos lá. Você tem aqui o verbo quietinho, pôr. Aí eu coloco um prefixo. Pronto. Derivação prefixal. Tem aqui o radical governe, de governo, palavra primitiva. Aí governo mais ante, governante. Governo mais do, governador. Governo mais vel, governável. Concorda comigo que a derivação prefixal e a sufixal são muito tranquilas? Quando você coloca um prefixo, prefixal, coloca um sufixo, sufixal. Pestana, mas eu já ouvi falar na derivação prefixal e sufixal. O que seria isso? Derivação prefixal e sufixal. Olha para mim, vamos lá. Muita gente, infelizmente, professor, comete equívoco na hora de ensinar derivação prefixal e sufixal e derivação parassintética. Porque eu sei o que está passando na sua cabecinha agora. Ah, tem uma diferença entre derivação prefixal, sufixal e parassintética. Tem. E eu vou dizer mais. A maneira como isso é cobrado em prova de concurso atualmente é a maneira como o Bechara encara a derivação prefixal e a derivação sufixal e a derivação parassintética. Então, escuta com atenção. Ah, mas eu estudei no livro do... Não importa. Eu vou te dar a visão do Bechara. O Bechara diz assim, é muito simples. Não tem nada confuso, não. Ele diz, você tem uma palavra primitiva. Se você coloca um prefixo, derivação prefixal. Se você coloca um sufixo ligado à palavra primitiva, derivação sufixal. Agora, e se a palavra primitiva já tiver sofrido derivação prefixal, por exemplo? Vamos lá. Observe, vem comigo. Está vendo aqui a palavra infelizmente? Maravilha. Qual é o radical? Feliz? Ok. Feliz é o radical. Aí, vamos supor que você colocou o prefixo primeiro. Infeliz. Aí, você formou a palavra infeliz. Infeliz, derivação prefixal. Por quê? Porque eu coloquei um prefixo. Beleza? Maravilha. Aí, a partir da palavra infeliz, eu quero formar uma outra palavra. Aí eu coloco um sufixo. Beleza? Aí, infeliz, que era prefixal, passou a ser o quê? Sufixal. É por isso, meus amigos, olha para cá, meu camarada, presta atenção. Meu aluno, minha aluna, quem estiver me ouvindo aí. Atenção. Feliz, radical. Infeliz. Coloquei o prefixo, derivação prefixal. Aí eu tenho infeliz. Aí eu coloco o sufixo, mente. Infeliz, mente. Entrou um sufixo por último, não entrou? Aí eu digo que a palavra sofreu derivação sufixal. Tranquilo? Então, a palavra infelizmente sofreu derivação prefixal e sofreu derivação sufixal. É por isso que a gente diz que a palavra infelizmente sofreu derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque primeiro entrou o prefixo e depois entrou o sufixo. Ah, Pestana, mas e se eu quiser interpretar a palavra infelizmente como primeiro entrou o sufixo? Beleza, derivação sufixal. Depois entrou o prefixo, infelizmente. Beleza, derivação prefixal. Vai depender de como a palavra foi criada, beleza? Vem comigo, vamos lá. Deslealdade, leal, radical. Aí coloquei o prefixo, desleal, derivação prefixal. Aí coloquei o sufixo, dade, derivação sufixal.
Então, a palavra deslealdade teve um prefixo e teve um sufixo. Um veio após o outro. Então, você diz que a derivação é prefixal e sufixal. A mesma coisa ocorre em incapacidade. Está aqui o radical, capaz. Coloquei o prefixo, incapaz, derivação prefixal. Incapacidade, coloquei o sufixo, derivação sufixal. Então, eu vou dizer que a palavra incapacidade, meu camarada, a palavra incapacidade sofreu dois processos. Derivação prefixal e derivação sufixal. Beleza? Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Tranquilo? Fica tranquilo, paz, vou falar disso daqui a pouco. Beleza? Um abraço, daqui a pouco a gente volta.